Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks. E hoje nós vamos falar sobre oratória. Nós aqui falamos sobre tecnologia, sociedade e tudo que existe nesse mundo hoje em dia. Estamos aqui hoje com o pessoal da Vox2 Sorocaba, Vivian Leite, 7 anos empreendendo, indo para 8 já, entrando no 8º, na área da educação, formação em coach pela IBC, coordenadora pedagógica da Escola de Oratória Vox2, pós-graduada em psicanálise. Graduanda. Demais isso. Ainda Essa não mulher sou. é um arraso. E a gente também está com Wilson dos Anjos, experiência de mais de 15 anos em gestão e varejo, e ele continua com cabelos na cabeça. Atua na área comercial da Vox2 e no mundo da tecnologia também. Esse pessoal tá muito maravilhoso, hein? E a gente tá aqui também com a maravilhosa Darlene, da Focus BPO, minha amiga que eu amo demais. Seja bem-vinda. Obrigada amiga. pelo convite. Sejam bem-vindos todos vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui nesta manhã de sexta-feira. Maravilhosa. E vamos começar por uma situação que eu tenho dúvida, porque eu acho que hoje também no mundo da internet o pessoal tá um pouco confuso. Afinal, o que é falar bem e o que é oratória? Oratória, na verdade, é falar. Simplesmente o que nós estamos fazendo aqui. Se estamos falando bem ou não, estamos falando. Certo. Todo mundo fala, todo mundo tem uma oratória. Só quem é mudo que não, mas a maioria fala. Agora, o falar bem, a gente poderia chamar isso de retórica. O que é retórica? Os políticos fazem retórica, a área jurídica, os advogados fazem retórica. Só que a Vox entende que você pode ter uma oratória encantadora. Que você pode falar, como o nosso slogan lá, né? Fale bem, não importe a quem, não importe aonde. Então, você pode ter uma oratória falando bem. E é isso que a gente desenvolve nos nossos alunos. Que em qualquer momento, em qualquer situação, você pode ter uma oratória boa e falar bem. Você não precisa ter uma retórica de fato. Você não precisa ser político, você não precisa ser advogado. Aqui. Às vezes, estou numa conversa mais informal, estou com uns amigos, mas você pode ter uma oratória boa, não só uma oratória. E o falar bem é você adaptar a sua fala para onde você está, o ambiente que você está. Se você pegar e num lugar onde são pessoas leigas da parte jurídica e ficar falando termos jurídicos, nós que somos da área de tecnologia principalmente, quando até a minha função hoje na Kefastec é isso, é fazer essa tradução do técnico para quem não é técnico. Isso é muito do comercial Isso também. é muito do comercial. Isso. E uma coisa muito importante na comunicação é o que nós falamos lá no começo da nossa conversa aqui, quando nós chegamos, que é você falar o que você sente, o que você é. Você não consegue, na oratória, uma coisa que o pessoal erra muito é criar personagem para falar. Isso é um pecado muito ruim na oratória. Às Mas vezes, isso existe, né? muito. Porque hoje também eu acho que a gente tá na era que todas as pessoas elas querem ser perfeitas. E a perfeição ela não existe. Falar bem, eu acho que envolve muito você organizar o que exatamente como a gente estava conversando antes, organizar as suas ideias para você se comunicar de forma clara com as pessoas, que senão fica aquela bagunça. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas na internet, que a internet ela veio muito para o bem, mas ela também potencializou muitas coisas complexas que confundem muitas vezes a mente da gente. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas se tornando autoridade por aí, sendo que elas jogam um amontoado de frases bonitas, Isso aí. mas isso não é oratória. Elas usam um poder de convencimento delas. Elas têm uma oratória boa, com certeza. Elas conseguem, não importa do que elas estão falando. Mas fica uma coisa meio sem nexo, Vivian. Mas vamos pelo partido assim. Ela tem um assunto, ela pode até não ser autoridade naquilo. Ela tem
um assunto. Porém, ela é tão persuasiva, ela é tão convincente, ela tem uma oratória boa, ela tem um gestual bom. Na internet vai se usar muito o quê? Voz e comunicação não verbal. E ela consegue convencer. Mas é o tom de voz? Tom de voz, com certeza. Na Isso internet, influencia muito. A nossa comunicação, ela está dividida da seguinte forma. 55% a comunicação não verbal. Já viram o livro O Corpo Fala? A gente fala na Vox que o corpo não fala, o corpo grita. Nosso corpo aqui, na forma que nós estamos sentados, conversando, ele está falando alguma coisa. Ele está emanando. E às vezes está em choque com o que a gente está falando. Meu corpo fala uma coisa e as minhas palavras falam outra. 38% é voz. Então, se eu fico aqui, oi, pessoal, bom dia. Não estou passando nada. Não estou entregando nada, só estou jogando palavras. E 7% é as palavras. Então, se chega alguém na internet com um tom de voz legal, com um assunto ali ok, ele faz as pessoas acreditarem que é o que tem. É o que ele tem para entregar. Mas a oratória, ela envolve passos para você falar bem? Esses 3 passos. Para você falar bem, você tem que ter uma comunicação não verbal boa, uma voz e um conteúdo, com certeza. Mas se você só tiver conteúdo, não adianta nada. Quantas pessoas boas, com cursos, pós-graduadas, doutoradas, mestradas, mas elas têm tudo ali na gavetinha. Elas não conseguem falar sobre o que elas têm. Aí chega um guru da internet, que não tem nada, ele fala, ele tem gestos, ele tem um olhar, ele é impactante, ele faz as pessoas chorarem. Aí ele convence. Sim. Sem conteúdo. É doido isso, foi o que você falou. A gente tá num mundo que a internet é legal, a rede social é legal, porém a gente tem que tomar cuidado. Por que que tem tanta gente vendendo curso? Curso para ganhar dinheiro, curso para vender curso, vende curso para vender curso. Porque ele convence. Ele monta. É tudo igual, gente. Se vocês forem ver, é tudo igual. Tudo igual. É impressionante, né? Eu tô trabalhando agora num e-book, né? Eu vou fazer um e-book que eu vou fazer uma mentoria de BPO para BPO, né? A minha atividade é BPO e eu consumi esse conteúdo quando eu abri minha empresa de um cara que era contador e ele tinha cursos de BPO. Ensinava como você fazia os processos, como você abria a empresa do zero, né? E ele é contador. E eu não me identifiquei com muita coisa do que ele falou, porque ele é contador e eu sou administradora de empresas. E para você ter um BPO, você tem que ser administradora, você não pode ser contador. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Cara, quantas coisas ele me falou que não fazem sentido, que eu tive que criar um novo processo, um novo tudo para poder a minha empresa funcionar. Hoje a minha empresa tem 5 anos, ela funciona de um jeito completamente diferente do que eu consumi no curso. Então eu falei assim, eu vou fazer um curso, uma mentoria, um e-book para ajudar outros BPOs a fazer o que eu faço, do jeito que eu faço. Não é do jeito que o contador faz. Porque o contador, ele tem uma outra atividade que não tem nada a ver com BPO. Sim. Então eu falei assim, caramba, como eu consumo... É aquilo que você falou. Eu consumi um conteúdo que ele botou lá para vender. Ele fala muito bem, ele é ótimo. E eu falo, eu até brinquei num grupo que eu falei assim, gente, tudo que ele falava, eu mudava a minha rota. Né? Não, agora ele falou isso, eu tenho que mudar. Gente, aí eu falei, sabe quando a minha empresa deu certo? Quando eu parei de ouvir ele. Ah lá. Parei de ouvir ele. Não, vou fazer o que eu sei fazer, do jeito que eu sei fazer. Você tem o feeling, né? Então, mas aí é que tá. Você tem o feeling do que é ok e o que não é. Imagina quanta gente consumindo isso. Infelizmente tem. Mas a gente pode trazer isso para o nosso lado, né? Vamos inverter a situação. Vamos nós sermos, né? Saber ler uma comunicação não verbal, que é o que a gente aprende, ensina na Vox. A Darlene tá falando ali, mas estranho, né? Ela não olha no olho, a mão dela tá assim, o corpo dela tá assim. Será que de fato ela tá falando é real? Ou ela tá ali vestindo um personagem, isso, como vocês falaram. Então, na Vox, a gente não ensina só a você se comunicar, mas a ler também as pessoas. Mas isso entra na oratória. Entra na oratória. A comunicação não verbal é 55. Então, não, de você... Por exemplo, eu estou aqui me comunicando com vocês. Eu, como oradora, nesse momento, eu tenho que prestar atenção se vocês estão absorvendo. Sim, com certeza. Porque senão você tem que, por exemplo, num podcast, aqui como a gente tá, você tem que observar se a gente tá junto com você.
Se a gente tá na mesma sintonia. Senão, talvez, por exemplo, você traz alguém que não tem nada a ver com o seu assunto. Será que a rota tá legal? Será que a pessoa tá confortável? Ou será que eu tenho que mudar minhas perguntas? E o objetivo E o nosso objetivo, é, exato. no meu ponto de vista aqui, é um debate de ideias. Sim. Porque muitas vezes a gente vê por aí as pessoas que elas fazem o podcast e só elas falam. E entrevista, podcast entrevista é horrível. Horrível. Tudo Eu acho. montado. Ah, eu participei de um Falando assim. dessa questão de você analisar quando você está sendo um orador, é a conectividade. Isso aí. Oratória, você perguntou do bom passo da oratória. Conectividade. Se você não tiver conectividade com quem você está se comunicando, não existe oratória. Dentro de uma sala de aula, Ah, num processo comercial, Isso. que é o que você respira, Uhum. por exemplo. E eu aprendi isso na Vox. Posso falar Que que legal. eu aprendi isso. Quando eu comecei a fazer as aulas, aí eu comecei a pensar sobre essa minha trajetória no empreendedorismo e da comunicação que eu tive das pessoas que foram, tipo, os meus mentores, as pessoas que me inspiraram. E aí, quando vocês começaram a falar disso, dessa a importância da conexão, de você se identificar, de você começar a perceber o outro, a fala, o jeito, aí eu comecei, gente, parece que abriu a Matrix, sabe? Eu falei, Ai, meu que Deus, legal. preciso sair dessa caixa. E aí eu saí, eu tomei a pílula vermelha, agora eu entendi tudo, sabe? Foi muito louco. Exato. E aí eu falei, caramba, eu preciso usar isso a meu favor, eu preciso entender que isso, agora que faz sentido, dar sentido a isso e botar isso em prática. Mas eu acho que é muito diferente quando a pessoa quer encontrar sentido na fala, na forma dela se conectar com as pessoas, para você usar a oratória, a fala, como conexão e não como persuasão apenas. Então, aí você entra numa berlinda, que a persuasão que nós conhecemos até chegar a um curso de oratória é meio que uma Manipulação. Isso, Até tem que nós tomar temos como cuidado. coisa ruim. É. Eu e mesmo não é cresci bem numa assim. família bem tradicional cristã, que às vezes pensava assim, aquele ali engana as pessoas, ele vai ser vendedor. E hoje quebrou isso. É. Por quê? Porque hoje a gente fala de persuasão. A Vivian deu uma aula, dia 9, agora terça-feira, sobre persuasão, aonde quebra muito isso. Porque persuasão não é a famosa enganação e nem manipulação. Persuasão é você conseguir ter uma conversa com a pessoa, convencê-la sem afetá-la, sem causar prejuízo. Legal. É isso Nem aí. emocional e nem material. E isso é uma boa. Eu falo geralmente nas mentorias lá na Vox ou nas aulas que o quê? Que a persuasão ela é um trilho confortável onde você coloca a pessoa para ela chegar onde você quer, porém não causando danos a ela. E complementando, na verdade, onde você quer e onde ela quer também. Isso. Você só está ajudando, criando um ambiente, criando um processo, um atalho mental para ela. Por exemplo, você quer comprar algo, vai ser bom para você o curso da Vox. Vamos falar do curso da Vox. Como os alunos chegam lá, a gente não manipula ninguém. A gente não oferece nada do que a gente não vai cumprir e muito menos nada que vai fazer mal à pessoa. A manipulação é só o ganha-perde. Então, eu ganho e a pessoa perde. Isso é manipulação, algo que vai fazer mal para outra pessoa de fato, vai prejudicar, existe um prejuízo. A persuasão e a influência, que fala muito também, é um atalho. Você ajuda talvez a pessoa a não procrastinar. Ó, ela precisa comprar esse curso, ela precisa desse desenvolvimento, porém ela procrastina. Aí você vai com a sua persuasão e faz isso. Na aula terça-feira, uma garota que estava lá me perguntou assim, mas Vivian, e show? A gente vai comprar show, falam últimos ingressos, né? A persuasão na escassez, o gatilho da escassez. Últimos ingressos e tal, tal, tal. Isso daí não seria uma enganação? Aí eu falei, vamos lá. Qual que é o objetivo final da compra desse ingresso? Todo mundo compra por emoção. Vocês concordam aqui comigo? Todo mundo lá no Sim. final tem uma emoção? Sim. Qual é o objeto final da compra daquele ingresso? Que show que você gostaria de ir esse ano, Eloá? Você Ai, gosta de show? não. Teatro? Pensa em algo. Vamos no show do... eu iria num show gospel. Gospel. Um show gospel que você quer ir há muito tempo, abrir os ingressos, compra, porque os ingressos são limitados. Você compraria? Aí vem muito o que você falou. Depende
se eu tiver propícia para esse Sei que você momento... está super propícia. Ah, compraria. Beleza. E qual que é o seu o objeto final daquilo? É ir ao show. Sim, não, mas aí realmente é Legal? emoção. Até porque a música conecta muito. Sim, mas a questão da pergunta emocionalmente. dela é: estão me enganando porque não são os últimos ingressos. Isso é uma estratégia de marketing, né? Uma Porém, estratégia de isso aqui não venda. tá enganando. Sabe por que não tá enganando? Porque o objeto final é você ir no show. Ir no E é show. você se sentir bem. Isso Sim. vai acontecer. Não estão enganando. A enganação é você comprar um show e não ter show. Assim. Entendeu? Então, quando eles falam isso de escassez, é o quê? Facilitar. Ah, não, amanhã eu compro. Amanhã eu compro. A Valentina, minha filha, fez isso comigo. Fez eu comprar o show da Ana Castela lá, que fazia propaganda da Ana Castela, que ela não patrocina a gente. Fez eu comprar o show numa escassez do site. Porém, o show tá rolando lá, o ingresso tá rolando. Só que eu vou me beneficiar do que o show tá me proporcionando. Que aí lá tem um momento com a minha filha e tal. Então não é manipulação. Aí a menina entendeu. Não é manipulação, não é mentira. Vai acontecer o show. Eles estão apenas o quê? Fazendo com que você compre isso rápido. Sim. Que você não espere até o último dia antes, porque eles têm que se organizar, a estratégia de marketing, blá, blá, blá. Sim. Então não é enganação. Conseguiu entender a diferença? Essa- Agora, a diferença de manipulação é fazer você comprar uma coisa que não vai acontecer. A pessoa some. Causar dano. Né? Causar dano. Causar Então, assim, se danos. não tem dano pro outro, não é manipulação. Hum, Entendeu? não sabia disso. É exatamente A gente isso. faz a persuasão em todo momento da nossa vida. A partir do momento que você está conversando com uma pessoa, tentando fechar um negócio, relacionamento. Relacionamento é persuasão. Sim. Se A não todo tiver tempo. a todo tempo. É o Principalmente tempo na todo. conquista. É verdade. Principalmente na conquista. Mas, por exemplo, no nosso dia a dia, ali, eu preciso comercial. Eu preciso convencer alguém que aquilo realmente é importante para ela. Que aquilo realmente é financeiramente viável para ela atingir os objetivos. E ainda assim, ela fica em dúvida. Qual é o limite de você ter aquela estratégia apelativa, de comunicação apelativa? Não, mas você tem que comprar, mas isso é chato. Uhum. E você mostrar o benefício. Como trazer essa sutileza? Tem um caminho que eu até mostrei na aula terça-feira da argumentação persuasiva. Então, tem alguns passos que você tem que seguir, somente né, a Darlene ali que está o comercial 1 a 1, até o Wilson ali na Vox. Então, primeiro você tem que mostrar o quê? Alguma coisa lógica daquilo. Então, por que eu estou querendo vender isso para você? Por que meu curso é interessante para você? Meu curso é interessante por causa disso, dos benefícios. E primeiro, antes de você ir numa reunião com uma pessoa para fazer sua venda, sua apresentação, você tem que conhecer a pessoa. Quanto mais você conhecer ela, melhor. Ah, mas a pessoa caiu de paraquedas aqui na minha frente. Então tá bom. Então você escuta ela primeiro. Faça perguntas inteligentes. Por que que você tá me procurando? Que é o que a gente faz ali na Vox. Às vezes aparece. Ah, quero saber, não sabe nem o que é oratória. Mas por que que você busca a oratória? Qual que é a sua expectativa com o curso? Ah, é isso, 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 isso. Aí você vai naquele ponto. Aí você vai dentro de uma lógica. Tem que ter lógica. Não pode ser uma coisa superficial. Olha, o curso vai fazer isso, isso, isso. Aí você fala, ah, mas como que eu vou convencer? Eu posso mostrar o quê? Fatos de outras empresas, de outros clientes, o que obtiveram com aquilo. Tanto que a gente tem ali, né? A gente tem que fazer depoimentos dos alunos. Vários por quê? cases ali. Olha, o engenheiro que queria fazer isso. Ontem mesmo eu postei no meu Instagram do Rodrigo, que foi um aluno meu lá, um ex-jogador, muitos conhecem, e ele quer ser palestrante. E ele vai fazer uma palestra agora, a primeira palestra dele amanhã, sábado. Olha Então, que assim, bom. eu mostro. Tem algum jogador de futebol que queira ser palestrante? Olha aqui, eu tenho o Rodrigo. Então, é o quê? Eu mostro que eu tenho autoridade no assunto para Na formar. área comercial entra como os cases. Como os É um cases. case de sucesso. São fatos relevantes. E sempre mostrar um benefício do que o seu serviço vai fazer para a pessoa. O que a oratória pode fazer por você? A oratória pode fazer isso, isso, isso. Uma empresa pode reduzir custo na gestão, uma empresa pode 20%. Tenha números, tenha fatos relevantes para mostrar para a pessoa. E sutilmente você tá o quê? Persuadindo. Se você chega lá, minha empresa faz isso, 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 eu vendo curso de oratória, você pode se comunicar bem. E aí? A pessoa, tá bom, obrigado. Agora, se eu falar, você é um advogado, você quer melhorar a sua sustentação oral, você quer melhorar a sua comunicação com seus clientes, porque a gente sabe, né, que na área jurídica aí tem o juridiquês,
Você quer melhorar o seu juridiquês para você conseguir se aproximar dos seus clientes de uma forma mais clara e assertiva? Então, a Vox faz isso. Então, eu ir pelo caminho, eu tenho que conhecer. Vendas e a oratória, ela sempre vai ser relacionamento. É sempre Empreendedorismo, sempre. É a Na conexão, né? verdade, tudo, se você for pensar, se você começar a colocar, existe conexão e comunicação. Conexão. Não tem como uma coisa caminhar fora da outra. Eu falo para os alunos assim, se você puxar todos os maiores líderes do mundo, bons ou maus, Exato. desde Cristo a Hitler, qual que era a maior arma deles? Comunicação. Comunicação. Sim. Vamos falar de Hitler, vai? Que foi uma pessoa perversa. Ele conseguia ter gente junto com ele. E nem todo mundo tinha a mesma psique dele. Ele era perverso. Colocar ele na psicanálise, ele era um cara perverso, psicopata. E nem todo mundo que estava ali com ele era perverso e psicopata. Ele foi no Só que ele tinha o convencimento. poder de manipular. Aí era manipulação. Aí é manipulação. Ele tá fazendo mal. Sim. Ele tem um poder de manipulação tão grande que olha o que ele fez. Mas aí entra Jesus. Aí é persuasão. Jesus não fazia ninguém ir atrás dele. Jesus não fazia nada. Jesus simplesmente era ele. Era a essência dele com o quê? Com a comunicação e com o relacionamento. Jesus sentava com os discípulos. Jesus estava junto. Se colocava na mesma Se colocava posição, na mesma né? posição. Quando a gente fala de liderança, sim. Na mesma posição. Porque daí depois entra Taylor, né? Gozado. Jesus está lá atrás. Aí depois entra Taylor para falar de liderança e vem tudo ao contrário. Ele vem com aquela liderança, eu tô aqui Top e down, você né? você aí, você é chão de fábrica, eu sou aqui. Não chegue pra mim. Faça o seu trabalho. E agora tá mudando novamente. Tá mudando. vindo com a, Material humano. com a liderança lá de Jesus. É, a gente Então, estava falando sobre isso ontem, né? Na nossa reunião. Na nossa reunião. A gente tem um desafio grande. Quando a gente trabalha com empresários, o empresário parte do princípio que ele é líder, né? Você abrir uma empresa que você quer ter o seu negócio, estar à frente, né? Não ter mais chefe. doce ilusão. Né? É uma ilusão, mas é a mentalidade, o mindset do empresário nesse sentido é isso. E como que você faz para trabalhar? Tipo, nós trabalhamos com 30 empresários, donos das suas empresas, e liderar esses empresários. Nossa. Como você vai liderar Cada líderes? cabeça né? Cada Cada cabeça comportamento. Aí entra muito da comunicação, Sim. da oratória. Aí não vou nem falar Persuasão. de persuasão, a gente pode falar um pouco de influência, né? Porque a influência também é interessante. Tá muito na moda aí os influencers. É. Um líder, ele pode ser um influencer para os seus E para colaboradores. você ser um influencer, você tem que conhecer a pessoa, criar essa conectividade. Aí entra uma aula, assim, para mim foi uma aula muito importante. Porque foi um dos motivos que eu busquei a Vox. Que é o quê? Ouvir na essência. Primeiro, ser um bom ouvinte. Isso. Para Que eu é conhecer a Eloá, Difícil hoje em para eu dia, né? conhecer a Darlene ou a Vivian, as respostas estão onde? Estão em vocês. É, e um bom observador também, de observar as pessoas. Isso aí. A comunicação não verbal delas. É, Mais uma vez, na psicanálise. Eu trago muita coisa da psicanálise por oratória, por isso que eu comecei a estudar psicanálise. Por conta dos alunos. Eu comecei a perceber que não adiantava só entregar técnica para eles. A Darlene está lá em sala de aula, o Wilson já foi aluno, está lá comigo. Não é só técnica. Eu tenho que entender algumas coisas. Contexto, né? Exatamente. Na psicanálise, para você ser um bom terapeuta, psicólogo, você tem que ouvir o que não está sendo dito. Então, assim, o que os alunos estão dizendo numa postura encurvada? O que os alunos estão dizendo num tremor? Não sei se tem alguém muito tímido na sala, Darlene, para a gente dar como exemplo. Tem aqueles meninos de os meninos tatuí. de tatuí são extremamente tímidos, provavelmente, com certeza, tem um conteúdo gigantesco. Porque eles Sim. trabalhavam na Santista, chão de fábrica, estão subindo, agora estão no sindicato, assim, tem uma Você história... para pra conversar com eles ali no intervalo, quanta coisa. no hein? intervalo, porque a hora que você Quanta coloca eles no coisa. palco, na frente, eles não vão. Voltou. mas a diferença da pessoa, a pessoa que tem conteúdo, a maioria das pessoas que eu vejo aí no mundo, elas estão na informalidade. Elas conseguem se abrir na informalidade. Porque essas histórias inspiradoras, muitas vezes a pessoa ainda fica lá no... Ai, mas eu não sei me posicionar, eu não vim para esse lugar. No meu ponto de vista, e me corrijam, por favor, se eu estiver errado, a diferença de você falar em público e você falar no intervalo tá na sua cabeça. Tá na cabeça. E para complementar esse seu tá na cabeça, é o quê? Por exemplo, eu fui convidada para vir aqui. Vamos dizer que eu não falo de oratória, eu sou tímida. Só que a partir do momento que eu saio da informalidade e venho aqui, câmera,
eu me coloco na posição de poder ser julgada por vocês. E é isso que as pessoas têm medo. Elas têm Mas- medo do julgamento. Mas isso na oratória, quando a gente se presta a essa evolução de buscar uma boa oratória, eu tenho que eliminar isso. Vamos lá. Faz de conta que eu vou agir como se eu não tivesse medo. Não é agir como não se tivesse medo, é a autoconfiança. Você não confia em você. É autoconhecimento também, né? Autoconhecimento, que é Vivian? o que eu falo na escola. Você confia na sua mãe? Você acredita nas coisas que sua mãe fala e você confia nela? Confio. Por quê? Você conhece ela. Uma pessoa que está ali com você, vamos dizer, é a pessoa mais importante da sua vida. Agora, por que você não acredita e não confia em você? Porque você não se conhece. Ah, a Vivian vai no podcast. Você vai tranquila falar no podcast, Vivian? Vou. Por quê? Porque eu acredito no que eu tô falando. Eu sei do que eu tô falando. Eu não posso me meter a falar do assunto da Darlene. Nesse assunto eu não tenho conhecimento nenhum e sim posso ser julgada, porque eu posso começar a falar. Agora, se você quiser me julgar dentro de um assunto que eu tenho autoridade e repertório, mas aí é uma questão sua, entendeu? Eu não posso me incomodar com isso. Só que as pessoas se incomodam. Ai, o que será que a Darlene tá falando de mim? Mas de onde vem isso? Da nossa cabeça, da nossa falta de confiança, do nosso falta de conhecimento. As pessoas não se conhecem. Eu comecei a fazer uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma trilha com um guru da internet. Ele é de fato. Não, mas eu gosto dele. Eu vou até falar o nome dele, porque eu gosto dele até hoje. É o Jacob Petri. Ele é um gaúcho que está radicado nos Estados Unidos. Eu gosto Sou dele também. apaixonada Eu por gosto ele. dele. Agora deu um tempo dele nas aulas, né? Mas Eu aprendi a gostar dele com a Vivian. E ele é um amorzinho, eu gosto Esse dele é- também. A essência. eu tava assim tão vidrada nele uma época atrás que eu falava dele sempre. Continuou hoje mesmo, eu tava caminhando e tava escutando ele numa live que ele fez, tava gravada. Então ele fala o quê? O que vai salvar você na sua vida? É o seu autoconhecimento. Sim. A hora que você entender quem você é, ele fala muito de talento natural, de essência. Qual é a sua essência? Qual que é o seu talento natural? É isso que vai salvar a sua carreira, a sua alta performance. Mas você sabe que é tão verdade isso que você está falando, que antes eu tinha muito medo do julgamento dos outros. Ontem mesmo eu estava conversando com o time lá na empresa e uma pessoa falou para mim assim, não, mas gente, o que ela está falando não é uma questão de arrogância. Eu falei, gente, não, eu não estou preocupada se as pessoas vão achar sim. isso, porque eu só estou trazendo um fato. E hoje as pessoas estão tão delicadas, tão sensíveis, que você não pode Muito trazer... mimizenta. Muito mimizenta. Você não pode trazer um fato. Pois é. Pessoal, todos somos adultos. Não joguem para mim a responsabilidade que é de vocês. A minha é essa, de vocês é essa. Ai, mas que grosseria. Não, peraí. É isso aí. E antes eu tinha esse medo de julgamento. Porque me faltava autoconhecimento também. Eu acho que sempre vai faltar um pouco. Porque a gente vai Sim, mudando. é uma constância. Evolutivos. Sim, mas é muito importante a gente sempre estar buscando, que quanto mais a gente busca, mais a gente aprende da gente, mais a gente muda também, e aí a gente continua E buscando. nessa pra evolução melhorar. a gente vai mudando de ambiente. Também, A é gente vai verdade. subindo, né? Hoje eu tô aqui, talvez amanhã eu tô em outro ambiente. Você vai subindo, você vai querendo mais. Sim, É o que você falou lá das primícias do Beni, a constante, né? Givers melhora Gain. contínua. Melhora contínua. Isso, melhora É. contínua. Se a gente conseguir colocar isso na nossa cabeça, que a gente tem que ter uma melhora contínua, acabou. Ninguém É. segura você. É verdade. E Só o que ambiente também. o eu fazia- ambiente. hoje eu falo, não tô puxando o saco, eu falo. Hoje eu me sinto assim, profissionalmente, muito bem, porque eu trabalho com pessoas que eu admiro. Isso é fundamental. É isso, é Wilson. fundamental. Desde a Vivian, o meu sócio na startup, o Adriano, é um cara que sempre tive uma admiração muito grande por ele, já conheço ele faz 12 anos. E no Sebrae é uma coisa que eu gosto, por quê? Porque eu admiro o empreendedor. Eu sou um cara, depois que eu fiz o Empretec, a gente estava falando sobre o Empretec, É. eu comecei assim, a enxergar o empreendedor, não o empreendimento. O que é um empreendedor de sucesso? É um cara que tem uma loja de sucesso, uma marca de sucesso? Ou é o cara? Como nós falamos do Geraldo Rufino. Ai, eu amo ele. Ele é o gente. empreendedor de sucesso, não é o negócio dele que tem sucesso. Então hoje, igual com a Vivian, mesmo fazendo parte de uma franquia, a Vivian se destaca. Quem é aluno sabe disso.
Entendeu? Mas isso tem muito a ver com o propósito também, de você estar com o seu coração ali. Uhum. Eu vejo muitas pessoas falando, hoje está muito na moda da questão da religião, né, Sim. das crenças, tal. No meu ponto de vista, não é uma questão de... Eu fico feliz que hoje a gente chegou nesse ponto de falar da espiritualidade, não de religião, Sim. mas é muito diferente você se comunicar e você se conectar com pessoas espiritualmente mais afiadas, não religiosas. Sim. Afiadas, por exemplo, olha, eu admiro o exemplo de Jesus. O que eu aprendo com ele? Olha tudo que ele nos ensinou. Isso é tão importante. Assim, é tão gostoso você conviver com pessoas assim que realmente te puxam para cima, Uhum. do que você ir conviver com uma pessoa que, gente, olha Hitler, que maravilhoso. Pelo amor de Deus, onde que esse cara é maravilhoso? Então, Né? É muito diferente. A energia da pessoa realmente te puxa para cima isso. E pessoas que você pode contrapor. Ah, Você pode colocar a sim. sua ideia. é. Eu, graças a Deus, hoje estou num ambiente muito bom profissionalmente e tive também pessoas que eu trabalhei que eram maravilhosas por causa disso. Eu, como gestor, como gerente, eu podia colocar a minha opinião. Tinha esse direito. É a liderança de Jesus. Na verdade, Isso. é essa liderança. Porque é muito complicado você estar num ambiente que você não pode contrariar nada. Que na verdade não é nem contrariar. É você agregar ali. Você percebe que algumas É coisas. o ambiente colaborativo, né? É. Todo mundo ali colabora de alguma forma. Colaboração, cooperação, E cocriação. cocriação. Ah Eu lá. falei ontem isso na nossa Legal. reunião. Olha que legal, tá Tudo convertido. conectado. Aham. Que o Ivan Meisner, ele tem um livro do terceiro paradigma, que a gente Muito passou bom. na era da competição, que é essa era do eu mando, você obedece, Obedece. e vocês que E estão eles se matem obedecendo ali. se matem. Exato, um absurdo. Sim. Mas há É. quantos anos, né? Foram décadas. E ainda existe, vamos falar sério. Acho que pequenas empresas, as grandes, às vezes só tiver com família, né? Empresa familiar Familiar, é muito complicado. Mas mais top-down multinacional, é top-down. Agora, empresa multinacional, que já vem, né, jovens, enfim. Porém, tem vindo a geração Z aí que é complicada também, né? Então, a gente tem que saber lidar. Eu estava vendo esses dias, a geração Z, ela não sabe se comunicar. A geração Z não sabe se vestir. Mas você já viu eles falando, escrevendo? Você vai em tal lugar? S. O que é? Ah, sim. Sim. Uma coisa que a geração Z faz na comunicação muito errada é o que a Vivian falou, se vestir. Eles Porque não eles não têm personalidade no vestir. Às vezes eles estão vestidos com uma determinada roupa e você começa a conversar com eles não são nada daquilo. É para agradar a manada. A manada. Ah, mas é a falta do alto Conhecimento. conhecimento. Entende? Tudo vai bater. Gente, infelizmente, eu levei. Não, felizmente não, vai porque, felizmente, vamos dizer que foi felizmente. 38, 39 anos para entender que o autoconhecimento, eu tô numa busca aí faz 4 anos, e quem me conheceu lá atrás sabe o quanto eu já mudei em relação a isso. Companhia, com quem você senta na mesa, com quem você toma uma água, um vinho. Você pode fazer tudo isso, era com quem você está. Uhum. Qual o lugar que você está, quem você leva para sua casa, quem você leva para o seu convívio, com quem você troca suas ideias. Eu demorei um tempo para entender isso, mas agora que eu entendi, eu virei uma chata. Tem um livro que é um livro que a gente debateu também, que é Quem Está na Sua Sala, né? Aham. Quem está na Quem sua está sala? na sua sala? Esse livro é Depois me sensacional. envia que eu quero ver Esse livro Só que eu É tento do Ivan colocar. também, né? é do Ivan A gente Meisner. tenta colocar isso na cabeça das pessoas que estão próximas da gente para ajudar. Só que aí você vira uma chata. Porque assim, hoje eu saio com pouquíssimas pessoas. Nossa, eu também, Porque eu vou amiga. ficar conversando o quê com as pessoas? Eu tenho preguiça. Você não evolui. São pessoas que se você Não, ficar do lado, você não É evolui. engraçado, aí tem a questão da escuta, né? Que você falou assim, tem pessoas Sim. estar presente, estar no lugar, estar presente é diferente, né? Você encontra algumas pessoas que não tem mais nada a ver com você, ela tá falando, você tá assim, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, podia estar Exato. Aí falando você E aí acaba você se tá tornando ali, uma pessoa mal uma pessoa educada mal no educada. momento, tá perdendo seu tempo. desagradável, Como eu disse na mentoria, deselegante. é o corpo presente. É missa de corpo presente. Só tá o Exatamente. corpo ali, não tem mais nada. E eu acredito muito nisso. Então, assim, tudo vai bater no autoconhecimento. Quer ter uma boa comunicação? Ah, eu quero ser um palestrante. Ah, mas
Autoconhecimento. Sim, você quer, você pode. PNL diz que a gente pode ser o que a gente quiser. Se eu tenho... Vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Essa máxima que o pessoal fala, você pode ser o que você quiser. Você realmente pode ser o que você quiser? Se você quiser. Você pode. Se você tiver... Isso não é um pouco perigoso? Bom, vamos lá. Nós estamos falando de coisas, né, construtivas. Esse perigoso, você quer dizer o quê? Por exemplo, eu quero ser, que tá na moda, milionário. Então, de repente, a pessoa não se cega num momento desse? Então, Ou também tem métrica para você ser o que você quer ser? Estava ouvindo ontem isso do Jacob. Eu estava escutando uma aulinha dele que estava falando de atitudes... Eu tenho que escutar, que eu gosto muito escute. dele. Atitudes mentais. Então, a primeira atitude mental da sua vida é você ser protagonista. Ele fala, Protagonismo. você vai achar uma bobeira isso que eu tô falando. Mas o que é ser protagonista? Ele fala, todo mundo fala, seja protagonista. Ele não falou nem protagonista, ele usou outra palavra, que ele não gosta, na verdade, da palavra protagonista. Seja protagonista, seja protagonista. Ele fala, você é protagonista, você sempre vai ser. Eu falo, cada coisinha que ele fala faz assim, como você falou, a Matrix. Escutem ele, porque ele é demais. Eu fiquei escutando, falei, é verdade. Eu falei assim, se você está no vitimismo, você é protagonista. Lá no BNI, a gente tem uma ferramenta, só interrompendo, que fala muito sobre isso, que é o nosso semáforo, né? E aí, a gente teve num evento muito grande, o semáforo é a pontuação do membro dentro da equipe. Como a gente mede o nacional, o global, a gente também mede a equipe, quanto a equipe está evoluindo nesse processo desde que ele entrou. E aí, o palestrante falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, gente, o que é o semáforo, o nosso semáforo? A gente está medindo ali o quanto a pessoa está se dedicando, trabalhando, tendo resultado. Aquilo ali diz mais sobre a pessoa do que sobre o grupo. Quando você está no vermelho, no cinza, no amarelo, está dizendo sobre você. Quem está no verde também está dizendo sobre você. Porque nosso verde lá é quem está contribuindo, quem está crescendo, quem está evoluindo. E a gente vai medindo isso. Aí tem um monte de gente no cinza, no amarelo, no vermelho. A pessoa, por que eu estou ali? Faço uma autocrítica. Exato. Aquilo ali, essa ferramenta diz sobre você. Não diz sobre o grupo, Exato. sobre o... Não, é você. O quanto você está E fazendo. essa avaliação autocrítica foi o que a Vivian respondeu. Você pode ser o que você quiser ser? Pode. Mas você quer? Por influência de quem? Mas, E você quer sofrer o processo? É esse que é o Porque ponto. assim, As pessoas não querem. Eu sou um cara... Olha, eu não consegui organizar isso pra falar pra você. Você se conectou comigo e você entendeu o ponto. Sim. A pessoa quer o processo E por que ela quer? Ou não quer. Ou não quer? Vou dar um exemplo. Eu sou um cara de 40 anos. Tenho uma baita de uma lesão no joelho. Tô visivelmente fora do peso. Aí, de repente, eu posso ser um jogador de futebol? Pode. Posso. Mas eu quero processo de emagrecimento. Passar por uma cirurgia muito isso. cara. No Treino, joelho. né? Wilson, você Treino. pegou o que eu tava na cabeça. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher forminha, né? Exato. Maravilhosa, Darlene. Nós estamos falando aqui a Vivian falou de guru, falou até o próprio Jacob. A gente sabe o que ele passou para chegar para ter Mas esse aí é que conhecimento? tá, essa geração Z. Gente, eu fui dar um feedback esses dias pra uma pessoa e eu fiquei assustada. Porque eu falava, olha, a gente tá com um problema que o cliente tá relatando isso. A pessoa, não, eu sou muito boa. Tudo bem, você pode ser muito boa, mas você tá sabendo comunicar isso da forma certa? Porque às vezes a gente quer tanto falar, não, eu sou boa, eu sei, e a gente se coloca naquela posição de ser chato, desagradável, sim. arrogante, pedante. Não que seja nesse caso, mas às vezes não é que o cliente não tá falando que você não é bom, mas que ele não tá enxergando o valor que você exatamente tem. Então, como que eu vou me comunicar melhor para eu trazer esse valor que eu sei que eu tenho? Só que aí você percebe as pessoas que têm essa dificuldade de comunicação e as pessoas que têm uma dificuldade de se enxergar, de enxergar a realidade, uma distorção de imagem. Então, assim, eu quero ser bom. A pessoa não quer o processo, e é um problema principalmente dessa geração mais jovem. Ela não quer o processo, que é difícil você ser bom. É difícil ficar bom. Claro.
Não é fácil. É doloroso, é noite sem dormir, é tempo. Dia a dia. É tempo. E a constância. A pessoa é estagiário e já quer ganhar 30 mil reais por mês. Porque ela é boa. Porque ela acha que ela é boa. E ela sai surtada, porque eu sou boa. Que Você fala, coisa, né? Onde nós vamos parar com esse Não sei. pessoal? então, assim, por isso que eu falei que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse eu posso ser o que eu quiser ser, desde que eu tenha que aceitar passar processo, pelo processo. Wilson, você foi maravilhoso. E outra, nós temos que olhar a nossa capacidade, que é o autoconhecimento. Sim. Aí esbarra no Nós temos que olhar autoconhecimento. Eu nossa- tenho 1,59 m, eu não posso querer ser uma Gisele Bündchen, gente, Ah. pelo amor de Deus. Não. Mas você pode ser uma Gisele Bündchen dentro do seu ambiente, Contexto. do seu contexto, entendeu? É isso que eu falo da gente pode ser tudo que a gente quiser. Então, Eu mas sempre- aí eu não posso querer me colocar igual, entende? Aí é Mas eu digo, comparação, você pode né? ter a Aí- mesma alta performance dela, o mesmo sucesso dela dentro do seu contexto. Ah, mas eu quero ser... Então, aí não vai. Você não vai ter 1,80 m. Isso. Mas você pode ser tão maravilhosa quanto ela dentro do seu 59. 1,59 m. É isso que as pessoas têm Mas que isso entender. entra no autoconhecimento. Autoconhecimento. É isso que lá na Vox a gente bate muito em cima disso. Aquelas perguntas da mentoria 1, às vezes a pessoa fala, nossa, mas por que ele tá fazendo essa pergunta? De Ele é um autoconhecimento. psicólogo. Ele me perguntou, aí ele falou assim, nossa, você sabe isso? Eu falei assim, por quê? Ele não, porque as pessoas não Ou sabem. quem é você? Quem é você? Quem é você? Nossa, a Não gente sabem escuta um tanto de responder o coisa que é ali, isso. não sabe Escutam umas responder. coisas nada a ver. Uma vez eu fiz uma reunião lá na empresa e eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, se eu perguntar pra vocês, quem é você? Você sabe responder? As pessoas vão responder, eu sou professora de É, oratória. não, você Que tem. está. Está. Você não é você não é isso. Não. E é o que o Jacob fala muito, entende? Qual é o seu talento? É. O que você faz bem? Isso é você. E às vezes a gente não sabe responder quando a gente não se conhece. A maioria Sua não essência- sabe. A sua essência você não conhece. E a questão do propósito, que você falou um pouquinho, que eu queria até falar, que eu acho muito legal, a gente entender o nosso propósito aqui. E a gente não vai entender. Quanto mais. Uma vez eu vi uma frase do Rick Chester. Leve a vida inteira para entender, achar seu propósito. A hora que você encontrou, passe o resto dela lapidando. E esse cara é um exemplo, né? Também O outro Rick ali, Chester. né? Da água, enfim, tudo que Aham, de acontece. superação. Então, descobriu? Eu descobri. Eu tô há 8 anos, né, no mundo da educação. 4 deles eu estava na gestão da escola. Eu não estava, não sei se isso chegou nessa época lá. Eu cheguei, tava dando aula. Eu ficava na minha salinha quietinha, mas não, sabe, não tava legal, não batia. Eu via as professoras, falei, meu Deus, né? Aí deu a pandemia, o cerco fechou e eu tive que ir pra aula, mas com medo, porque eu tinha medo de ser julgada. Eu até achava que eu tinha, mas é que ficava naquela. Mas fui, tive que ir. E foi ali que eu me encantei e comecei a estudar e venho estudando e gosto e dou aula. Porque eu descobri que é isso. Se é só dar aula e ficar ali contida dentro da Vox 2, eu não sei. Mas o caminho é esse. É eu falar para as pessoas, achar o caminho para elas se transformarem através da comunicação e o que eu sempre falo na aula, junto com o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Porque a hora que você consegue se entender de fato, não importa o lugar que você esteja na trilha do seu autoconhecimento, é só você ir caminhando e pagar o preço. Pagar o preço Lembra do que as pessoas lembra não do áudio de querem. 45, 40 minutos que eu te mandei? Primeira aula do Sebrae? Lembro, Foi bonitinho. muito legal. Foi muito legal. Eu, assim, Conta. por passar por gestões, né? Fui gestão na área de transporte, era executivo, então eu dependia muito da comunicação. Aí o meu último CLT foi num restaurante muito movimentado em Santa Catarina, em Bituba. E eu precisava dessa questão da comunicação e treinamento. Sempre você está ensinando alguém. Só que eu falava assim, eu não sirvo para dar aula. Eu acho que muita gente eu não consigo compartilhar. Mas eu sempre gostei, desde a área de construção civil, minha família é toda construção civil. Meu pai, eu e meu irmão, nós formamos, assim, ajudamos muito pedreiro hoje que nunca tinha pego numa colher. Né? Sempre fomos ajudando. No restaurante garçom, no motorista, tantos motoristas, ou se comunicar. Até, imagina, eu sem conhecer comunicação, eu ensinava motorista como se comunicar com o cliente. É a essência. É a Fala Aí- essência. Um dia, né, com a Vox, num sábado, a Vivian fez uma dinâmica, né? Quem quiser subir aqui no palco e falar sobre uma coisa que você nunca pensou em fazer, mas você faria, uma profissão. Aí eu subi lá e falei assim, olha, até hoje eu nunca tinha pensado em dar aula, mas a partir de hoje, eu acho que se viesse esse desafio, eu aceitaria. Eloá,
40 dias depois. Acho que na hora, né? Eu falei, Deus falou, como que é? Peraí, 40 O dias poder depois, das palavras também. Né? 11 horas da Tem noite, tudo a ver com o que a gente tá falando. 11 horas da noite eu tava mandando um áudio pra Vivian. Vivian, dei minha primeira aula. O momento da aula, pra mim, é mágico. Ai, que É um delícia. negócio mágico. Pra mim, eu tô ali eu estou de corpo, alma, essência, eu estou o Wilson verdadeiro, sabe? E aí que eu falei, não, agora eu tenho que começar a colocar esse Wilson em todo lugar que Isso aí. eu vou, o propósito. Então hoje, eu adoro falar com pessoas, já notaram que eu falo bastante. E Quem muito me bem, conhece por um pouco, sinal. quem me conhece um pouco sabe que eu falo bastante. É bom ouvir o Wilson falando, né? Conversa minha com E a a Vivian Vivian. também. Às vezes eu Vivian entro lá no também. escritório dela, é 1 hora, 2 horas de conversa. Mas ele tá ali na recepção, vai, deixa eu sentar, deixa eu pegar um café. Ai, que delícia. Então eu descobri que o quê? O meu propósito é comunicação. Desde a startup, desde as aulas, desde as mentorias. Até a Vivian, né, brincou agora, tipo, eu não vou deixar ele ir muito pro pedagógico, senão ele não sai do pedagógico mais. É o trabalho Ele tá querendo vocacional. pegar tudo minhas turmas, ele quer dar uma passada. Mas é legal ver isso, porque às vezes ele é um bom comercial, por ele se comunica bem. Sim. Eu também sou uma boa comercial, porque a gente se comunica bem. Mas onde tá o nosso prazer, de fato? Tá aqui, ó, A conversando, vocação. dando aula. E olha quanto tempo, ele levou também mais ou menos isso, 30 e tantos anos pra gente entender. E aí vem o jovem de 22 Não anos. sabe nada. Não E sabe eu sou maravilhoso, eu sou ótimo, eu sei que eu sou bom, tudo bem, mas tem que ficar melhor ainda para você Exatamente. chegar onde você tá se colocando. O autoconhecimento, assim, pra mim, ele é libertador. É essa a palavra. Libertador. Você para de se julgar. Eu vou ali com aquele pessoal naquele lugar porque eu tenho que ir. Uhum. Eu não vou. Vão falar o quê se eu não for? Né, só uma história pessoal minha, eu me divorciei em 2019. E eu fiquei perdida no mundo. Quando você se divorcia, você fica perdido. Você não tem mais Perder as referências, né? você não tem mais os amigos casados, você tá, sabe? Fica aquela confusão. Aí você vai onde, se você não se conhece de fato, você vai para onde tá. Te chamou, Te você chamou. vai. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei uns 6 meses perdida por aí, né? Ia em restaurante, barzinho, balada, mas assim, não era. Não era o que você queria, né? Aí eu comecei Você foi a no fazer. padrão, né? Comecei a fazer um curso de autoconhecimento, Olha que legal. umas mentorias todas as quintas-feiras à Como noite. que virou essa chave? Preciso disso. Porque eu comecei a entender. Porque eu fui convidada. Não tive esse Foi start. a mão de Deus. Não, assim. alguém me convidou para um negócio X, era uma quinta-feira à noite. Quintas-feiras à noite eu estava sem minha filha naquela época. Falei, eu vou. Eram 6 quintas-feiras. Lá vou eu, a Vivi, comecei a escutar umas coisas. Falei, aí foi ali que eu conheci o Jacob também. Fui apresentada ao Jacob, que legal. conheci o Jacob ali e comecei a escutar. Aí nas quintas-feiras à noite, como eu estava sem minha filha, a gente sempre saía com as meninas. Aí eu comecei a chegar no barzinho e falava, gente, vocês sabiam que a gente tem que estar sempre presente aqui no nosso dia? A gente tem que estar consciente, presente aqui? Que a gente está sempre por aí. Sabia que a gente tem que melhorar nosso ambiente? Então o pessoal começou a olhar pra minha cara. Vivian, toma uma cerveja. Toma uma cerveja. Fica quieta. Bebe mais um pouquinho. Expulsaram ela do grupo. Fica quieta. E eu fiquei ali, né? E Você passou. falou, não, acho que não cabe mais, não me cabe nesse lugar. Não me cabe. Isso aí foi novembro de 2021. Fantástica. Acabou. Arrumei o meu cachorro Urus lá. Depois, outra hora, eu conto a história do meu cachorro. Falo que o cachorro é terapeuta, assim. É. E aí eu fui numa constância de me despegar. Não foi fácil. Porque as pessoas, né? Você está inserida em um grupo. Uhum. Você está inserida num ambiente. Você começa a ter que falar não para aquilo. E a gente começa a perguntar, não, será que eu tô certa? Será que eu tô certa? É, não Exato. é? E aí que entra com o autoconhecimento. É. Aí você vai, né? Eu ficava vendo Jacob. Não, eu tô certa. Eu tô certa. É. Eu fui. Fui indo. E nunca mais voltei. Eu entendo, nada contra as pessoas, mas assim, não é o meu ambiente. Sim. Eu quero outros ambientes. Eu posso sair tomar uma cerveja, hoje à noite eu vou sair com uma ex-aluna minha, que ela se tornou uma amiga minha, nós vamos tomar um vinho, mas é outra conversa. Não é aquela conversa, fica quieta aí, toma uma cerveja, fica quieta aí que eu não quero ouvir você falar. O autoconhecimento, ele é, como você falou, né? Libertador. Libertador e ele também, ele é ilimitado, né? Ilimitado. Você todo dia se conhece um pouco, uma outra face sua que você simplesmente... Eu não sei que rumo que eu quero levar nessa questão da comunicação, né? Eu quero sair das 4 paredes da Vox ali, mas eu gosto tanto de autoconhecimento. Eu acho que as pessoas precisavam entender isso rápido, sabe? Que é isso que vai tirar elas de uma zona de tristeza. Mas talvez o seu propósito
seja se comunicar o O autoconhecimento para as autoconhecimento, pessoas exatamente. de uma forma acessível. Pode ser, exatamente. Às vezes eu vou em algumas palestras e falo, cara, por que a Vivian não tá palestrando? Não, eu já briguei com ela várias vezes. Já. Por que você não tá palestrando? Meu, você tem tanto conteúdo. Porque assim, a Darlene pode confirmar. Tem aula da Vox que palestrantes aí que cobram horrores não chega próximo. É porque é muito Não chega marketing próximo. também, né? Se você pegar a aula do Quem é Você, aula 11 do Módulo Academy, Nossa, isso é muito se profundo. você pegar o Ouvir na Quem é Essência, você? É muito profundo o Ouvir isso. na Essência, eu posso ficar aqui citando quase as 40 aulas. É mais do que uma palestra. São 3 horas ali de um conhecimento. Aprendizagem, aprendizado, né? Isso. Tipo, quando eu cheguei na Vox para começar a fazer a oratória, Você foi pelo workshop. eu fui pelo workshop. Quando eu vi o post lá no grupo do condomínio, eu falei assim, oratória. Aí eu falei assim, eu quero me preparar para uma coisa, né? Eu ainda não tinha sido convidada para ser presidente, nada disso. Eu falei assim, eu quero me preparar para isso. Eu quero aprender sobre isso. Eu acho que eu estou nesse momento, eu já tenho maturidade suficiente para fazer isso aqui. E aí eu entrei em contato com a Vivi, mas eu já fui assim, não importa o que aconteça, eu vou fazer esse curso. Ela pode falar tudo, eu vou fazer, porque Eu alguma lembro coisa dela no eu vou. workshop, que as pessoas não fazem perguntas no workshop, né? Então, as pessoas que perguntam, eu destaco na minha cabeça, mesmo que não feche. E ela me perguntou, né? Você perguntou o negócio do dom e da habilidade lá. Isso. E depois ela me chamou no outro dia e fechou mesmo de fato o curso. Foi Foi. muito rápido ali o processo. Eu fui na intenção já fui eu entrei no funil já no fundo do funil. Mas você sabe, Foi mais rápido. Mas você sabe o que é isso? Eu falo pro meu filho, eu tenho um filho de 17 anos e uma de 14. E eu falo pra Nem eles. parece, né? Não parece, eu até Menina. fiquei meio assim, perguntar se tinha filho. Em 17, 14, vai fazer 15 já. E eu falo que as pessoas, quando a gente perde o objetivo, qualquer coisa que a gente fizer, a gente vai se contentar. E a gente não vai chegar em lugar nenhum. E você vai olhar pra trás e vai se frustrar. Então, mesmo que não seja o melhor objetivo, que as pessoas validem, que as pessoas... Nossa, que objetivo maravilhoso. É o seu objetivo? Vá para você alcançar. Essa que é a diferença. Eu vejo a Darlene uma pessoa com muitos objetivos. Ela é muito clara nos objetivos. A primeira vez que eu fiz uma reunião com a Darlene, eu falei, meu Deus, eu amei essa mulher. Uma pessoa de conteúdo, uma pessoa que tem clareza nos pensamentos. Olha só o que você falou. Ela foi no treinamento, ela fez a pergunta porque ela foi lá com um objetivo. Ela não foi, eu tenho que aprender a falar, eu tenho que não sei. Não que seja errado. Cada um tem um momento da vida. É o objetivo. Mas a gente tem que buscar esse objetivo pra gente não perder as grandes coisas que todo mundo pode alcançar. Porque quanto mais você cresce no autoconhecimento, você fica sem arrogância, tá? Sim, você fica inabalável. Não é qualquer... Ai, Darlene, olha como você falou hoje. Daí, é verdade. Você absorve o que, né? Tipo, igual tá na Bíblia, né? Retém o que é bom e segue. Você não vai, ai, meu Deus, nunca mais eu vou falar, porque a Vivian falou. É engraçado que eu encontrei uma amiga essa semana passada. No escritório lá da Cissa, ela falou assim, aí eu tava indo pra aula, saí do escritório da Cissa e tava esperando o Uber pra ir pra oratória. Aí encontrei com a Bia, ela, pra onde você vai? Eu falei assim, eu vou pra aula de oratória. Ela, você faz oratória? Aí eu falei assim, faço. Aí ela, mas pra que você faz oratória? É o que as pessoas perguntam pros alunos, porque eu quero melhorar a minha oratória, aprender técnicas, não sei o que. Comecei a falar com ela, aí eu falei assim, eu acho que você devia fazer. Eu falei pra ela, né? Ela... Mas por quê? Você acha que eu não falo bem? Nossa, você fala maravilhosamente bem. Para mim, você é uma das pessoas uma das pessoas que eu conheço que mais fala bem, né? Ela manda muito bem em tudo que ela fala, ela se comunica bem. Mas eu acho que você precisa de aula de oratória. Ai, você tá ficando crítica, eu já estou criticando os palestrantes. Tudo que eu assisto hoje, eu já olho com uma outra visão, uma visão mais crítica. O que eu achava bom... O que eu achava bom, agora eu não acho tão bom. Então, quando eu vejo a pessoa falando, eu falo assim, eu sou melhor do que essa pessoa já, porque já tem algumas coisas que ela fala, os vícios de linguagem. É o que o Wilson fala, né? E às vezes eu também vejo isso. Falo, nossa, por que eu não tô ali falando? Né? Você olha a pessoa ali, mas o que ela é? Ela é
persuasiva. Ela ela tem impactante, coragem, ela tem deu um coragem. passo Eu acho que que você coragem. não deu ainda, Às né? vezes é a coragem sim, que a gente coragem. não Pode ser. tem. É o medo. Ela deu aquele Mas passo você vê, tudo que tá você ainda ligado? não deu. Por que que eu não tenho coragem? Eu não tenho coragem porque eu tenho medo. Por que que eu tenho medo? Porque eu não me conheço. É. A gente pode ter medo, só que o medo não pode paralisar. Isso. E o medo paralisa. Ah, eu tenho medo do podcast, não vou. Ah, eu não posso, minha agenda, não vou. Ah, tenho medo de palestrar. Ah, e você começa a se sabotar. E aí o medo te paralisa e vai levar longe do Você propósito. sabe que o meu marido falou uma frase pra mim uma vez que nunca mais saiu da minha cabeça. Com esse negócio de por que fulano tá fazendo isso se eu vejo outra pessoa que é bem melhor que essa pessoa? E por que essa pessoa tá tendo resultado e a outra não? E ele me falou assim, os maus só são piores porque os bons não são melhores. É isso aí, arrasou. Uhum. Os maus só são melhores. Não, os maus só são piores porque os bons não são melhores. melhores. E é muito verdade isso. Às vezes a gente fala, de mas dar eu sou... espaço para eles. Exatamente. Não vamos dar espaço. Não. Vamos ser protagonistas. Vamos nos posicionar. Não só nós, mas o protagonista no mundo. É. Fazer essa diferença. A questão do autoconhecimento, principalmente dentro da oratória, às vezes a pessoa fala para mim assim, Wilson, qual que é o resultado final do curso? Eu falo, a metodologia do curso, hoje, dá um exemplo, o Academy. Ele pega uma pessoa totalmente Travada. aquela pessoa totalmente back-end, gente, e leva front-end. Ele pega uma pessoa totalmente travada e transforma num palestrante. Se você a pessoa quiser. tem que querer. Porque tem Então, uma não coisa adianta- que a gente não consegue colocar nas pessoas é vontade. É isso não, aí. vontade você não coloca. Não tem como. Coloca. Outra coisa que a gente sempre fala lá, a Darlene faz aula lá uma vez por semana. Se ela treinar só na aula, não tem como. Ela tem que treinar na aula e fora da aula. É igual a questão do autoconhecimento. Como que você busca o autoconhecimento? Será que coisas que você vai começar a descobrir sobre você vai te agradar? Mas Não. tem que descobrir. Mas tem que descobrir. Então, para a gente conseguir um autoconhecimento, não estou falando nem o total, o começo. Nós temos que entrar lá na parábola do oleiro. Uhum. O que acontece? O vaso está trincado, você não consegue passar um barrinho ali. Ele não vai ficar perfeito. Então, você vai ter que se desmanchar todinho, pegar a sua essência e se reconstruir de novo. A oratória é isso. Se você não entrar... se você, como ela disse, mas eu já falo bem, por que eu preciso? Você já está se colocando num patamar, eu não preciso. Será que não precisas? Você já fez essa busca, você realmente não precisa? Agora, eu preciso, então... Não é que você vai sumir tudo que você já fez, não. Mas você vai pegar a essência e reconstruir. Porque uma coisa que a oratória faz, que nós aprendemos, principalmente ali na PNL, é o quê? Nós não conseguimos ser 2, 3 pessoas. O personagem que nós falamos lá no começo. Isso daí é furada, Nós não né? conseguimos. O que a gente consegue? Principalmente com uma boa comunicação. Ter comportamentos adequados ao lugar onde você está. Mas a sua essência é uma só. Nada vende melhor do que a verdade. Isso. É o que falam até quando você vai começar uma vez me deram essa dica, né? Quando começar for falar em rede social. A pessoa tem que te encontrar, ela nunca te viu, ela só te vê em rede social. A hora que ela te vê no pessoal, ela tem que entender, ver a mesma energia. Sim. Não adianta você estar ali na rede social fazendo história, quando você encontra com a pessoa é outra coisa. Então isso é um perigo. Decepciona. Decepciona. Então a gente tem que ser a mesma pessoa. E não Usar permanece. um vocabulário diferente. Aqui eu falo uma coisa, em sala de aula eu falo outra. Outro dia eu fiz um workshop na Polícia Militar. Então, Foi imagina assim. em sala de aula você toda formal Não e de dá. repente no Só seu que eu dia cheguei a na dia você é polícia cheia lá de vícios. toda Vivian, né? Toda Vivian. E aí quando eu vi, É uma contida, porque né? tudo que eu falava faz sentido pra vocês? Sim, senhora. Assim. Ai, meu Deus, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal. De você entender o ambiente. Sempre entender o ambiente. E isso não é você mudar, Não, é entender. é você se adaptar ao Isso aí, ambiente adaptar. até a comunicação. Sim. Se você vai se comunicar com criança, você vai ter uma linguagem. Se você vai se comunicar com empresários, você vai ter outra linguagem. É só pensar na língua. É. Que nem ontem ela foi falar com um americano. Ela falou em português? Não. Não, você falou em inglês, porque ele falou outra língua. Então é a mesma coisa. Qual a língua que o Wilson fala? Qual que é a língua que o meu pai fala?
Qual que é a língua do meu marido? Cada um tem um jeito e você se comunica de formas porque no diferentes. final, o objetivo é a gente voltar lá no início. É a conexão que você vai fazer com a pessoa, Isso. não é? É isso aí. Sempre vai ser conexão. Sempre. Sempre. Acho que a base, né, Vivian? A base de uma boa comunicação, não vou falar nem oratória. A base de uma boa comunicação é a conexão. Conexão. Aqui a gente se conectou. Sim. Conseguiu trazer insights, coisas que vocês falaram ontem, né? Ó, faz sentido. Nossa, então, tudo... imagina se a gente tá conversando aqui, ninguém tá entendendo nada, É. uma confusão, porque eu falo, sabe? Então, Mas é igual- porque a gente também, eu acho que tá na mesma energia. A gente Todo tá no mundo mesmo buscando... ambiente, É, né? no mesmo ambiente, no sim. mesmo Buscando o ambiente. autoconhecimento. Buscando autoconhecimento. Aí você imagina para uma pessoa, ele vai falar assim, hoje eu vou assistir o podcast, porque vai um pessoal de oratória, e eu vou aprender um monte de Não técnicas. aprendeu nada. Aí ele vai assistir um podcast e fala assim, para eu me comunicar bem depende de mim, não de técnicas? É, Também, Sim. né? sinto frustrado. Precisa de técnicas? Claro, mas ele vai aprender muito além de técnicas. Mas a técnica pela técnica, ela vira robótica. Ela vira robótica. Então não resolve. É uma que o que a gente não programação. quer na aula, aula 1, Sim. naturalidade. A gente quer, cada um. A Arlene tem um perfil, o Eloá tem um perfil, cada um tem um perfil. E a gente vai moldar a pessoa vai se comunicar dentro do perfil e da essência dela. O Wilson tem o jeito dele, eu tenho o meu. É. E pra gente finalizar, eu gostaria que vocês olhassem para essa câmera aqui, Sim. para deixar uma mensagem pro pessoal. Uma mensagem. Pessoal, a comunicação. Essa aqui. Essa aqui. A comunicação é libertadora, mas para você se comunicar bem, você tem que se autoconhecer. Se eu tiver que investir em alguma coisa na sua vida nesse momento, invista em autoconhecimento e comunicação. Obrigada. Sensacional. Eu trago sempre uma frase que eu falo para os empreendedores, quanto para quem quer ter uma boa comunicação. A comunicação, principalmente, ela é um investimento em você. E não existe um melhor investimento do que em você mesmo. Porque eu gosto sempre de fazer a parte que Cristo deixou. Amar o Senhor, vosso Deus, acima de todas as coisas, e o seu próximo como a Assim ti mesmo. mesmo. Então, quando você está investindo em você, autoconhecimento e evolução, você está se amando primeiro, e se amando primeiro, você tem capacidade de amar o próximo. Maravilhoso. Isso é muito profundo. Muito profundo. E para você se amar, você precisa de autoconhecimento. Isso aí. Precisa de Tá vendo? autoconhecimento. Tudo parte do autoconhecimento. E na As pessoas não conexão. sabem disso. Pessoal, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Prazer Obrigada, foi Darlene. meu. Nós Obrigada, agradecemos. Wilson. Obrigada, Muito bom. Vivian. Foi um papo muito gostoso. Passou muito rápido. Não dá pra ficar mais uma hora? Vamos fazer mais e mais e Fazer mais. parte 2. Vamos fazer uma parte 2, com certeza. Muito Obrigada, bom. viu? Foi um prazer conhecer você pessoalmente, Eloá. Ai, um prazer imenso falar com Revela, vocês. Darlene, Wilson. É, Vamos muito junto. bom. Pessoal, obrigada pela audiência. Curtem, comentem e compartilhem essa conversa maravilhosa sobre oratória, comunicação, autoconhecimento e conexão. E para finalizar essa pitada que não podia faltar, de amor ao próximo. Isso aí. Obrigada, pessoal. Tudo bem. Obrigado.